Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre paisagens? Hoje nós trabalharemos a apostila de Geografia, página 87. Vamos ver. Vocês sabem me dizer o que é uma paisagem? Vamos fazer o seguinte, fecha seus olhos. Agora, imagina uma praia deserta, com coqueiros, com água bem cristalina. Imaginou? Bom, isso é uma paisagem. Você não precisa ter ido lá para dizer que era uma paisagem. Paisagem é um lugar que a gente imagina. Vem uma foto ou a gente pode ir até lá. Não precisamos ter estado no local para dizer que é uma paisagem. Então, a paisagem pode estar dentro da nossa cabeça, como uma foto de um lugar, ou se vocês viram ela também em uma televisão. Esse tipo de paisagem, nós vamos ter dois tipos de paisagens especiais. Quais são elas? Paisagem natural. A paisagem natural não foi tocada pelo ser humano. Ela cresceu sozinha, sem ajuda de nenhuma pessoa. Então, agora me responda uma pergunta. Vocês acham que a plantação de aipim é uma paisagem natural ou não? Não, ela não é natural. Parece, mas não é, porque ela foi mexida pelo homem. Ela tem algo da natureza, só que ela foi mexida pelo homem. Nós temos aqui algumas fotos de paisagens naturais. Essa primeira foto é lá de Teresópolis. O Dedo de Deus é o nome desta montanha. Então, é uma paisagem natural, foi criada por Deus. Ela cresceu sozinha, não foi o ser humano que fez. Nós temos também a Praia do Estaleirinho, lá em Balneário. Ela também é uma paisagem natural. Surgiu sozinha aquelas pedras, o mar. Não foi o homem que colocou lá. Nós temos também, olha que linda esta paisagem. Aqui é uma cachoeira. Essa cachoeira fica lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Viram que linda? É uma paisagem natural. O homem não tocou. Mas o homem pode ir até lá? Pode! Inclusive, adivinha quem já foi lá? A prof. É muito bom. O ser humano pode ir até lá, só que ele não alterou a paisagem. E a paisagem modificada? Bom, você sabe que o ser humano gosta de mexer em tudo que não é chamado, né? Então, a paisagem modificada é isso. O ser humano já esteve lá, já modificou a paisagem. Ela não é mais natural. Ele acrescentou coisas, tirou coisas. E nós temos aqui também algumas fotos para mostrar melhor para vocês. Aqui na primeira foto, a prof estava lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. É uma paisagem modificada. E ela também, aproveitando já para falar, ela é uma paisagem cultural. Porque lá dentro tem várias coisas que ensinam as pessoas. Tem várias imagens, é um monte de coisa muito legal. E nós temos também outra paisagem modificada, que está aqui pertinho, que é no Unipraias, lá em Balneário. Olha a quantidade de prédios. Esse foi feito pelo homem, não cresceu sozinho, o homem que fez. Então, é uma paisagem modificada. Continuando, esse aqui a gente chama de passeio público, é lá no Rio de Janeiro. É uma paisagem modificada também. Tem prédios, tem árvores plantadas, né? E aqui antes tinha um viaduto e eles tiraram para fazer esse passeio público. Aqui é as docas, né, o porto do Rio de Janeiro. Aqui nós temos prédios antigos. Então aqui, além de ser uma paisagem modificada, é uma paisagem histórica por causa desses prédios antigos aqui, que mostram um pouquinho da história lá do Rio de Janeiro. E como que a gente identifica as paisagens? Tem alguns tipos. Tem a paisagem arqueológica. A paisagem arqueológica é aquelas paisagens que não existem mais, de lugares que não existem mais. Que o ser humano vai lá, encontra, mas não encontra mais as pessoas que moravam antigamente, não encontra mais a cultura que tinha antigamente, mas encontram coisas do passado, encontram coisas
muito antigas que aconteceram há muitos e muitos anos atrás. E nós chamamos de paisagem arqueológica. Um exemplo é as ruínas de São Miguel das Missões, que fica lá no Rio Grande do Sul. Essas ruínas eram dos povos jesuítas, e eles viviam lá. Os espanhóis queriam catequizar, queriam evangelizar os índios. E acabou ficando tudo isso aí depois para a história da cidade. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre os sítios arqueológicos, pode entrar nesse site aí. E também nós temos a paisagem histórica, que são elementos do passado que foram conservados. Quando você vai visitar uma cidadezinha, lá não tem uma igreja bem antiga, casas antigas, mas que ainda existe, ainda tem pessoas trabalhando, morando lá. Então, lá é uma paisagem histórica. Aqui nós temos o exemplo desta cidade. Esta cidade é Rio Pardo. Alguém conhece Rio Pardo? A prof conhece. Rio Pardo era a cidade da minha avó. Minha mãe nasceu lá. E essa rua aqui é a Rua da Ladeira. Nesta rua aqui, Dom Pedro passou. Quando Dom Pedro esteve, ele cruzou por essa rua. Se você observar, essas pedras aqui não são pedras de asfalto, de paralelepípedos. São pedras daquela época ainda. Tanto que nesta rua não pode passar nenhum carro. Você só pode cruzar ela a pé para poder conservar ela. Por ela ser histórica, para conservar a história daquela cidade. Nós temos também aqui o Museu Imperial lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Adivinha de quem foi a casa? De Dom Pedro também. Dom Pedro II saiu dessa casa para inaugurar estradas, inaugurar indústrias, e ele morou aqui. Lá dentro mostra como era a casa dele, mostra a mesa, a cama, o quarto, a cozinha. Gente, é muito lindo lá dentro. Só quando você for lá, a gente não pode tirar fotos para poder conservar, porque até mesmo o flash da nossa máquina ou do nosso celular pode prejudicar os utensílios de tão antigos que eles são. E essa pessoa aí é a minha mãe, quando ela foi lá me visitar no Rio de Janeiro. Nós temos também a paisagem cultural, que é o lugar onde nós podemos encontrar as culturas diferentes, nós podemos ver pinturas, pode ser até na rua, lugares que pessoas fazem danças na rua, que tem uma cultura diferente de que a gente é acostumado. Então aqui, por exemplo, a prof visitou o templo ucraniano, lá em Curitiba, no Paraná. Dentro desse templo aqui, existem vários objetos, várias coisas mostrando como era a cultura deles na época que eles viviam no Brasil. E nós temos mais perto aqui também a Pomerode. Pomerode também tem uma cultura muito interessante, principalmente na Páscoa, que eles enfeitam as árvores com casquinhas de ovos. Então, aqui é uma paisagem cultural, ambas as duas. E quais outros critérios que a gente pode usar para conhecer melhor uma paisagem? Descrevendo ela. Como que a gente descreve? Os detalhes que chamam a atenção, como os elementos estão dispostos. Isso é uma maneira de descrever a paisagem. E como nós avaliamos a paisagem? Qual o valor que essa paisagem tem para a sociedade local? Vocês lembram lá da rua lá da Ladeira de Rio Pardo? Então, ela é um patrimônio histórico, ela tem um valor muito importante para a cidade, tanto que não podem passar carros. É uma paisagem natural? Ela está preservada? Então, o povo está cuidando, as pessoas estão cuidando daquela paisagem? E que valor essa paisagem tem para você? Eu não preciso estar falando só exatamente de uma paisagem natural para a sociedade, eu posso estar falando de uma paisagem significativa para mim também. Por exemplo, você sabe me dizer de que cidade é esse mapa aqui? Para vocês é só mais um mapa. Para a prof, é um mapa que mexe comigo, porque é um mapa da cidade da casa da minha avó, onde eu fui muitas vezes lá brincar, comer bergamota, brincar com a minha avó, passear, comer o pãozinho dela.
Então, para mim, é uma paisagem significativa. E ali, aquele círculozinho, era a casa da minha avó. E essa outra paisagem aqui? É uma paisagem significativa? Sim. Você já conhece? Quem é que já teve nessa casinha aí? Talvez alguém já tenha tido. E essa casinha, ela é agora o quê? Ela é a nossa escola. Ela foi modificada. Ela tem um valor sentimental para algumas pessoas. Só que o valor dela agora mudou. Agora ela está com uma estrutura diferente, está renovada. Também é um tipo de paisagem. Continuando. Agora, de acordo com o que a gente viu aqui, vocês vão realizar a atividade da página 88 da apostila de Geografia, tá bom? Espero que eu tenha sanado um pouquinho das suas dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima!